Vou começar, que seria suposto às 3 horas, vamos com 5 minutos de atraso e nesta primeira parte eu vou efetivamente demorar o menos possível. Portanto, já nos conhecemos todos, o que dispensa apresentações. Agradeço a quem vai efetivamente apresentar, trabalhar os temas que se propuseram. Agradeço a participação e agradeço a colaboração. Aos que estão presentes, agradeço efetivamente a presença. Este Webinar Talks, nós temos aqui a indicação de que estamos efetivamente aqui a fazer a sessão 1 hoje. E porquê? Este webinar insere-se no plano de ação para o último trimestre que o programa Ambassadors for Skills and Jobs estabeleceu para os meses de outubro, novembro e dezembro, e em que foram propostas por nós e aceitos pelo Conselho de Ambassadors Advisors 4 atividades. Um webinar realizado em 2 sessões, um workshop e um roadshow que se desenvolve entre outubro e dezembro. Finalmente, muito provavelmente apenas no princípio de janeiro, realiza-se uma 4ª atividade, o Automotive Project Market, que será uma atividade presencial, que estamos a pensar seja realizada por uma das entidades que nós consideramos o pai do projeto, que é o município de Mangualde, e em que esta atividade, além de uma conferência em que serão apresentados resultados do trabalho realizado pelos parceiros portugueses, a saber, o Instituto Politécnico de Viseu, de que hoje estão presentes o professor Daniel Gaspar e a Diana Reguenga, a Universidade do Minho, representada pelo Algoritmo, pelo Centro Algoritmo e pelo professor José Machado, nós, a Associação IDESCOM e a Opportunity, que é uma consultora com sede tanto em Lisboa, com sede em Bruxelas, mas também com uma parte dos seus serviços em Lisboa. Portanto, este Automotive Project Market terá uma feira de mostras várias relativas à indústria automóvel e, portanto, está a ser preparado em articulação entre os parceiros portugueses do projeto. O objetivo deste webinar, ou os objetivos deste webinar, são essencialmente 2. Que nós pretendemos promover a utilização de recursos que foram criados pelo projeto Drives ao longo dos 4 anos que tem durado o seu percurso, termina em dezembro deste ano, desde 2018 até dezembro deste ano, nomeadamente a Drives Learning Platform e a Drives Framework, que serão hoje aqui objeto de uma apresentação e uma reflexão mais aprofundada por parte do professor Daniel Gaspar e da Diana Reguenga. E também estabelecer parcerias estratégicas no enquadramento do programa Ambassadors for Skills and Jobs, de que mais tarde falaremos com mais pormenor, portanto, criando recursos para assegurar a sustentabilidade do próprio programa, com o qual se pretende dar continuidade ao legado do projeto Drives e responder aos desafios da indústria automóvel em Portugal. Enfim, é um objetivo ambicioso, mas de qualquer dos modos temos que ir por aí. Este webinar realiza-se em 2 sessões, da qual hoje é exatamente a primeira, e em que é que se altera uma da outra, não em relação aos temas que são tratados, mas são abordados também
por participantes, por ambassadors diferentes, e também tem um público-alvo diferente. Enquanto que neste primeiro procuramos encontrar respostas para as empresas, as associações, o poder local, e era suposto hoje estarmos acompanhados por um dos nossos parceiros, que é o município de Alenquer. Infelizmente, à última hora não foi possível, e também a segunda sessão, que terá como público-alvo entidades formadoras, decisores institucionais. É isto que efetivamente distingue cada uma das sessões, abordando o mesmo tema numa perspectiva diferente e dirigida a públicos diferentes. Portanto, já falámos do programa. O que é que nos propomos abordar hoje? Propomos-nos abordar as funcionalidades que foram criadas pelo projeto Drives, a sua possível utilização por empresas, por entidades formadoras, por trabalhadores do setor automóvel, por associações, etc. Este será o tema que será abordado, como já disse, pelos representantes do Instituto Politécnico de Viseu, aqui conosco. Um segundo tema, que é uma reflexão sobre os contributos para o setor automóvel criados por projetos de formação e investigação entre a academia e a indústria, que é um tema que será abordado a duas mãos pela doutora Manuela Guimarães, representando a FORAB, e pelo professor Carlos Menezes, representando o ISEL. E, finalmente, uma referência necessariamente breve sobre o papel que o programa Ambassadors for Skills and Jobs poderá ter, tem já e poderá vir a reforçar na criação de parcerias estratégicas para projetos de formação, inovação e investigação no setor automóvel, de que procurarei falar minimamente no final desta sessão. E, posto isto, em termos de abertura, eu passava já a palavra ao professor Daniel e à Diana. Penso que eu vou interromper o compartilhamento e vocês podem começar a compartilhar. Eu acho que agora já está compartilhado, já? Está. Ótimo. Então, boa tarde a todos, a todo o resto dos elementos, quer do painel que vai falar hoje, quer também dos participantes que estão. Vou, portanto, fazer esta apresentação do projeto Drives, que também já agora quero agradecer à nossa colega parceira, portanto, da Associação Ideias como a Isabel, por digamos, ser convidado também para vir aqui divulgar o projeto que tem, digamos, uma fundamentação e também uma história já com pelo menos 4 anos e que tem criado, e estamos a tentar, e Isabel nesse papel, é desde como tem-se feito aqui um grande esforço, de criar uma dinâmica desta área de desenvolvimento de competências no ramo automóvel. Pronto. Sendo assim, vou tentar também não dar para além do tempo que tenho e também dizer que este é o primeiro, não é? Isabel, penso que este será o primeiro Talks webinar, não é? É o primeiro. Somos pioneiros, portanto é sempre bom ter essa sensação. O trabalho que está a ser desenvolvido também no Politécnico de Viseu, pessoalmente aqui tenho que referir também, são mais 3 colegas aqui do Politécnico, o professor Serafim e o professor Carlos XIV, e depois a Diana, que também tem sido de facto aqui o peso também fundamental na toda esta ligação que nós temos com os outros parceiros europeus e depois até com esta apresentação. Então vamos avançando para o nosso projeto Drive, explicando, se eu conseguir aqui, espera lá que isto não estava a funcionar, não? De repente, ok. O que é o projeto Drives? Não avançou, pois não, aqui. Ok. Não. Okay. Já está agora, não é? Já está. Portanto, foi um projeto que começou em janeiro de 2018 e vai terminar realmente então em 2021, pelo menos a parte que já vamos falar do projeto em si
que é financiado, e foi criado exatamente para desenvolver as soluções, as capacidades de capital humano para toda esta cadeia de abastecimento, ou seja, toda a linha da indústria automóvel, principalmente na Europa. Portanto, e é esse, digamos, o grosso podemos dizer assim, daquilo que é o nosso objetivo. Depois, com isto também, que se pretende estabelecer, de facto, esta aliança de competências da indústria automóvel nos vários níveis, quer os suppliers, quer também os próprios fabricantes, quer depois distribuição e até a parte de assistência e oficina. Neste caso, portanto, num nível que estamos como objetivo alto do ponto de vista europeu, e sabemos bem que não é fácil, porque não é só a questão das línguas, da cultura e tudo aquilo que são as competências e as divisões que há em cada diferentes, em termos estruturais até de conhecimentos, que há em todos os países. Com isto, aquilo que nós sabemos é que, se olharmos para aquilo que é o ramo automóvel, a ideia é termos esta rede, de criar uma rede de parceiros que existe na Europa, que serão, vamos dizer, mais 300 associações que representam, se calhar, não todas, mas pelo menos as empresas, que serão 270 mil empresas e, do ponto de vista laboral, serão 7 milhões de colaboradores. Estamos a falar aqui de uma massa muito grande para a própria Europa. O projeto Drives em si, tanto tinha aqui, isto são só assim uns guidelines daquilo que o projeto tem principalmente, que desenvolver e criar 60 job roles, já lá vamos, e a sua certificação a nível europeu. Portanto, é de facto um apanágio daquilo que é o projeto Drives, é criar uma componente europeia que permita que o colaborador, digamos, digamos, o trabalhador possa desenvolver a sua competência que adquiriu em qualquer um dos países europeus. Depois teve aqui como orçamento 3,9 milhões dedicado a este projeto, como objetivo fazer a formação de 1.200 formantes para a indústria automóvel. São 24 parceiros europeus e estão 11 países envolvidos. Assim, se formos aos parceiros, o coordenador é, portanto, a Universidade Técnica de Ostrava. Depois temos um conselho administrativo do projeto, que aqui queria referir, talvez assim, se formos ver, mais conhecido será mesmo o município de Mangualde, mas depois temos grandes consórcios e grandes redes de associações no ramo automóvel, como a ACE, a CLEPA, a ETMA, portanto, são bem grandes. A VDA, marca de certificação. Membros do projeto, temos uma boa parte também do ensino universitário e instituições, e podemos ver depois aqui, no final em Portugal, temos o Politécnico, a IDESCOM e a Universidade do Minho, principalmente, podemos dizer assim, que são componente nacional. Objetivos do projeto, e temos aqui em 5 grandes pontos. Penso que talvez este seja talvez a parte bem importante. A primeira, que foi feita, da Roadmap for Skills, é identificar as necessidades de competências no setor e criar um conjunto de 60 job roles. Isto obviamente não está confinado só a estes 60, podem depois surgir mais, mas também se criou aqui uma dinâmica que penso que é importante entender, que está a acompanhar aquilo que é a própria transformação da indústria, a própria transformação daquilo que são a aquisição de conhecimento, a formação e o ensino. Neste sentido, também criou-se uma estrutura, um framework de skills, por um lado, avaliando as competências que já existem e que estão comprovadas nos países europeus, e depois tentar ter, digamos, uma estrutura que permita, que vá ao encontro das necessidades do futuro do ramo automóvel. Com isto também, a ideia seria criar aqui um ponto, um chapéu, vamos ver aqui no gráfico que está aqui à frente, de forma a que estas competências principais e o esquema principal depois possa integrar outros pilares que existem nesta área da certificação e da formação
ligadas também ao ramo automóvel, portanto, onde se aqui ressalta o SQA e o Aqua, portanto, que é também uma plataforma conhecida para a certificação e reconhecimento de formação também no ramo automóvel. Skillmans and Skill Passports é outra plataforma que queríamos também integrar. Depois, aqui, a formação e o reconhecimento. Portanto, proporcionar novas job roles em toda a Europa, permitir esta certificação mútua em toda a Europa, não só entre os organismos na área de treino e ensino automóvel, quer formal, quer informal, quer os net providers, quer as universidades. Como sabemos, isto é um desafio que é muito grande, interage com outros esquemas e com outros tipos de ensinos que, com a, digamos, especialmente a criação do Bolonha, já existe aqui alguma facilidade, mesmo assim continua a não ser tão fácil fazer esta interligação, e por isso também este projeto, uma parte do financiamento, é Erasmus+, precisamente porque tem esta visão da mobilidade, esta visão realmente de conseguir que os colaboradores, jovens também, mas não tão jovens, que possam de facto depois ir trabalhar para as diversas indústrias na área do ramo automóvel pela Europa. Bom, e por isso, da Job Creation, também este seria aqui um outro objetivo, que é quando nós conseguimos proporcionar um reskilling ou um upskilling, mas de um desempregado, pois estamos a contribuir também para baixar também o desemprego a nível europeu e digamos, ir ao encontro daquilo que é a oferta e a procura que possa haver em alguns estados, algumas regiões da Europa. Isto também contribui bastante, de facto, para que esta mobilidade possa ser feita, dado que a pessoa pode adquirir as suas competências num determinado local, ter esse reconhecimento e depois ir trabalhar para outra região na Europa. Depois, uma parte final podemos dizer que é ter uma infraestrutura tecnológica que facilita a partilha de requisitos desta área, deste âmbito, e por isso também promover um portal com o mercado de trabalho local, nacional e europeu. Nós vamos ver já uma das amostras que temos já dentro de seguida. Podemos dizer que a nossa framework e a estrutura é este chapéu que aqui está, que vai desde do lado direito, se virmos, está aquilo que é a indústria automóvel, que vai ter essa necessidade de ter competências e, digamos, neste caso definindo job roles necessários. Temos um conjunto realmente de peritos e, digamos, de personalidades e empresas que nos vão dar esse apoio para também definir isso, e a partir desse momento depois o que nós queremos criar aqui, penso que isto se percebe bem, é um ecossistema em que temos os clientes que são da indústria automóvel, as empresas da indústria automóvel, temos os trabalhadores e depois temos também aquilo que são as entidades formadoras. E depois, por último, temos quem reconheça e faça a ligação, a interligação com, digamos, estas duas entidades, que depois permite que o ramo automóvel possa depois estar beneficiado por ter essa formação. Do ponto de vista de organização do projeto Drives, e eu se calhar aqui não vou demorar tanto, depois temos a parte da plataforma, mas tínhamos um primeiro grupo, obviamente, Working Package 1, que é o Project Management, gestão do próprio projeto em si. Temos aqui também só uma breve explicação do que é esse, digamos, quais são os objetivos e o que é que esse, digamos, principal Working Package que produz e depois quem são os parceiros responsáveis. No caso do Work Package 2, é aquele que trabalhou para o Roadmaps for Skills, podemos dizer que recolheu as informações, que fez, digamos, um levantamento de quais são os perfis necessários e, portanto, quais é que serão também os job roles, portanto, aqueles que a indústria automóvel está a pedir agora, mas vai pedir no futuro. E temos aqui, de facto, algum base. Depois, esta da Skills Frameworks aqui, cá está, digamos, toda a construção da estrutura para ter as competências e para permitir que essas competências depois possam ser dadas aos formandos. E temos também depois essa transferência de forma a que isto possa ser feito
garantindo que digamos, cada Governo Nacional reconheçam essas atividades. Portanto, e aqui temos, de facto, um dos aspectos importantes, este quadro europeu de reconhecimento do automóvel, conformidade com as competências existentes, já com o reconhecimento europeu, nomeadamente, podemos dizer, não só o ECQA, mas também o ECTS, é toda essa estrutura, toda essa harmonização que é importante fazê-la. Depois temos o Working Package 5, que podemos dizer assim, se calhar uma dos objetivos, podemos dizer mais altos, é este de ter um mercado de aprendizagem a nível europeu. Portanto, como é que se consegue fazer a formação inicial, principalmente neste caso para jovens, mas pronto, e aquilo que se pretende, e tem já feito também já um bom trabalho, é isto, a partilha das boas práticas, a criação de um fórum de aprendizagem para o setor, a promoção deste mercado de aprendizagem de formação inicial e depois a ligação com a Indústria 4.0. Bom, e depois o último, Work Package 6, que não é mais do que esta promoção da partilha e do projeto dos resultados. E podemos dizer que este Webinar Talks é um dos resultados também, podemos dizer assim, deste próprio grupo de trabalho. Sim, sinteticamente, e depois se houver aqui algum tipo de dúvidas também depois podemos tentar dizer, mas dentro da plataforma de Drives e do sistema de ecossistema, o que nós temos, e se olharmos no nosso framework, é desde os domínios, a definição dos job roles, as competências e depois o conhecimento. Então, temos aqui uma linha que nos permite depois integrar aquilo que pretendemos. Portanto, ou seja, temos que dar o conhecimento, as competências, conseguimos que as pessoas desenvolvam então essas funções e depois está no domínio onde estão a desenvolver o seu trabalho. Isto tem que haver aqui uma ligação entre as entidades que dão a formação e dão o treino. Bom, alguns dos job roles que foram identificados e que eu penso que talvez aqui só como exemplo, e até para rapidamente também já estou aqui a acabar, eu dou aqui o exemplo do Connected Vehicles, quer o Expert, quer o Technician, mas podemos aqui falar muitos deles que é questão, porque são job roles, são funções que nós há 5 anos, há 10 anos então é que nem sequer era sonhado que existisse esta necessidade de ter competências para trabalhar, digamos, na área da conectividade dos veículos, né? Aquela capacidade, se calhar, nós hoje em dia temos depois de comunicar com o nosso veículo, com o telemóvel, com os diferentes dispositivos tecnológicos. Portanto, quem diz isto, diz aqui outras áreas e é isso que é identificado. Portanto, necessariamente, no futuro, vai haver muito tipo de necessidades e requisitos de trabalho que estão a aparecer, portanto, que está a haver uma transformação e, portanto, isso é algo que o projeto de Drives está a acompanhar. Bom, e assim, aqui podemos dizer que se quisermos ver a informação sobre o projeto, temos aqui informação, de facto, nesta página do projeto, que agora não estão claramente a ver porque está noutro ecrã, mas eu deixo aqui, ele está aqui, ok? E tem aqui um bocadinho a explicação dos resultados dos projetos, os partners, eventos, etc. Portanto, e tem aqui de facto também a parte da divulgação, da comunicação. Portanto, se depois alguém também tiver dúvidas, depois é vir aqui e obviamente consultar. Por último, a plataforma de aprendizagem, penso que estou mais ou menos dentro do meu, é uma plataforma que oferece cursos desenvolvidos em parceria dentro da plataforma Drives para de facto, para quem queira, digamos, aceder e ter acesso. Tem esta pretensão de ser uma cooperação setorial, portanto, e daí ter vários, ser bastante transversal. Temos este, portanto, objetivo das necessidades que cada vez há mais de qualificação e de requalificação no setor, tal questão de haver hoje em dia não só a necessidade de muita mobilidade, como também a própria transformação da indústria e dos produtos, né, principalmente então, do próprio automóvel. Para já, aquilo que o projeto Drives fornece numa primeira fase são cursos, e podemos dizer o primeiro nível
sem custos por indivíduos, e também empresas que pretendem a requalificação dos seus colaboradores. Portanto, e nesta plataforma conseguem ter, de facto, uma atualização boa. Bom, e aqui podemos dizer que depois, se quisermos ver algumas dos cursos que estão desenvolvidos, por exemplo, aqui este caso, que é um self-learning MOOC, temos, já agora eu esqueci, são 3 níveis de cursos. São 3 níveis de cursos e que nós, portanto, temos podemos dizer aqui até uma gradação, certo? Aqueles são os self-learnings, os são os self-learning moderate cursos e depois os cursos com interação com o formador, digamos, com um gestor que gere toda a participação. Portanto, alguns exemplos estão aqui, depois podem ser vistos, melhor depois na apresentação, mas penso que estão aqui alguns, e até a forma como este já tem as datas, tem o número de participantes, tem se queremos ou não, de facto, também desenvolver essa participação. Aqui os cursos que são com interação, então tem mesmo umas datas, tem o número, e depois depois de se fazer a inscrição, já se tem outra. Então aqui até muito ligado, já agora, aqui no nosso exemplo, é uma área, portanto, mais atual, que é a parte elétrica. Portanto, transmissão elétrica, veículos elétricos, tudo isso que há 10 anos, se calhar, era quase impensável. Pronto. E depois também tem, por último, a plataforma de aprendizagem, tem também um conjunto de eventos que estão também disponíveis, portanto, e que se podem ver para a pessoa entender. Temos que dizer que esta plataforma é a nível europeu, portanto, o nível a que nós chegamos aqui é bastante grande, né, de pessoas. E, por último, a própria plataforma de learning, que também pode ser muito interessante, pois dar uma vista de olhos, como diria, recomendo, se quiserem, e aqui podem ver os vários cursos que existem, e ir fazer depois as inscrições, e por aí adiante. Aqui há alguma explicação breve, e depois já está, ter aqui, de facto, assim, podem navegar um bocadinho e ver o conjunto enorme já de cursos que foram feitos e tudo aquilo que é, digamos, muito interessante. Desculpa. E pronto. E com isto, penso que cumpri mais ou menos o prazo. Muito obrigado. E já está mais uma vez, obrigado pela participação. Podemos estar aqui a divulgar o projeto da Drives. É sempre muito bom. Ok. Muito obrigada, Daniel. Muitíssimo clara, muito sucintamente bem explicada, para quem está a tomar um primeiro contacto. Não sei se efetivamente dos presentes alguém quer colocar agora alguma questão, ou se posteriormente consultar os elementos que aqui são deixados, os links que aqui são deixados para maior informação do projeto. Naturalmente que nós e vocês também ficamos disponíveis para responder qualquer questão que posteriormente também nos queiram fazer chegar, nomeadamente por e-mail. É assim, não é verdade? Posso desde já dizê-lo. Sem dúvida, sim. Não sei se alguém quer efetivamente... Boa tarde, eu tenho uma questão, julgo que também é rápida. Sofia Lina, MCG. Doutora Sofia Lina, como está? Tudo bem? Muito bem, obrigada. Portanto, eu já tive a oportunidade de explorar a plataforma. Há alguns conteúdos bastante interessantes e que podem até ser interessantes para várias das funções que temos na MCG, sobretudo na área automotive, claro. Mas há alguma informação que me faltou e não sei se me conseguem ajudar ou há algum sítio a que possa recorrer, mas dos vários cursos disponíveis eu não consigo ter ideia de qual é que é o tempo aproximado da frequência naquela formação. Portanto, eu consigo ver os conteúdos, consigo navegar neles. Eu até já comecei a fazer alguns deles pessoalmente, até para poder recomendar.
Mas não tenho ideia de quanto tempo é que cada um dos cursos pode tomar. Estimativa, claro, isto é um curso que, sobretudo quando se vai fazer na versão autónoma, claro que é subjetivo, mas pelo menos uma orientação, porque isto é importante em termos de planeamento. Se nós quisermos propor isto para algumas das nossas equipas, precisamos de saber quanto tempo é que a pessoa vai ficar dedicada e vai ficar naquela formação. Há alguma forma de ter acesso a essa informação? Obrigada. Doutora Sofia, sim, ótimo. Eu não sei se ouvi tudo bem, mas sim, uma das coisas é, os self-learnings não temos tanta estimativa porque vai depender da velocidade digamos, das próprias pessoas que estão na aquisição. Depois, os outros 2 níveis é que já vai haver alguma estimativa que vai depender, e por isso depois cada curso tem uma entidade que é responsável, uma pessoa que é o coordenador, e aí já haverá maior, digamos, noção se quando fizer o enrollment, e depois já pode, entretanto, fazer assim. Nos últimos, que são aqueles já com o formador, aí até já tem mesmo as horas específicas. Se calhar essa parte talvez não expliquei. Os self-learning courses são, como é que nós dizemos, as cenouras. Ou seja, nós não conseguimos desenvolver, e podemos aqui dizer até porque o conhecimento em si, não é? Às vezes vale bastante e, portanto, ele não estará todo disponível. São as entidades que estão naquela área, peritas e especialistas, que depois, se as pessoas quiserem ter mais formação, então depois vão para aqueles outros níveis que já têm mais acompanhamento. E aí também tem a parte da certificação, que é uma parte também importante, que estará, assim, não está agora a acabar, porque o projeto está a acabar agora em dezembro, e tem esta coisa muito interessante, que é a certificação digital, portanto, os badges digitais. Para quê? Para permitir haver esse reconhecimento a nível europeu. Realmente, nem toda, ou seja, há formações onde estão mais explícitos os conteúdos até um determinado nível, mas depois isso passa depois para as entidades que depois vão estar a desenvolver também essa formação. Pronto. E essa é mais específica. Pronto. No primeiro, Self-Learning Courses, as estimativas poderiam estar, realmente eu também acho que valeria a pena dizer, no mínimo para aprender, convinha 2 horas fazer uns exercícios, fazer até um exame e ficar aqui com já uma primeira abordagem. Acho que isso sim. Acho que talvez seja ainda uma oportunidade de melhoria da própria plataforma, nem que seja nesses, para as pessoas perceberem logo daqueles cursos todos, alguns obviamente que demoram mais tempo e outros que demoram menos, isso sem dúvida nenhuma, sim. Pode ser um contributo que podemos também deixar, não é, Daniel? Sim. Deixar ao próprio projeto, exatamente, a partir desta questão. Com certeza, doutora Sofia Lino, que será transmitida a questão e será com certeza analisada. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, muito obrigada, Daniel. Se parasse o compartilhamento. Não sei, senhora, para passar ao meu... Impecável em termos de tempo, como sempre. Muito obrigada. Íamos então passar à doutora Manuela Guimarães, da FORAV. Muito bem, doutora professora Isabel Carneiro, eu vou só colocar em modo de tela cheia para compartilhar. E agora não vou conseguir assim, tem que ser de outra forma. Ora bom, vamos lá ver se eu volto aqui. Ora, só um momento, que eu agora não estou a conseguir voltar. Eu agora não estou aqui a conseguir voltar à reunião. Tive aqui um percalço qualquer. Está cá, doutora Manuela. Já estou, pronto. Muito obrigada, peço desculpa. Está. Ora, vamos lá então. Muito bem, já estou a compartilhar. Bom, então é assim, muito obrigada, professora Isabel Carneiro, muito obrigada a todos os colegas que estão a participar, portanto, neste talk show comigo, nesta conversa, e os nossos convidados. Eu, de facto, vou tentar aqui partilhar um pouco da atividade que nós fazemos e que contribui para o setor automóvel.
Esta apresentação está alinhada com os objetivos do projeto Drives, no que respeita ao desenvolvimento do capital humano, à especialização da mão de obra e também à qualificação ao nível do emprego nacional e internacional, assim como para as competências com vista a aumentar a cadeia de valor neste setor de atividade. Eu só queria fazer aqui um enquadramento relativamente à região em que a escola profissional se insere e de facto, à expressividade que tem aqui a indústria automóvel, mesmo no âmbito nacional. De facto, a Famalicão tem um elevadíssimo número de empresas que trabalham para o setor automóvel e o volume de negócios sofreu um aumento de 9,4% no total nacional, sendo que a Alemanha é o principal mercado de destino, seguida logo depois por Espanha e pelo Reino Unido, e o setor produtivo anda muito à volta destas áreas, da metalurgia, dos moldes, fabrico de pneus, enfim, outros elementos, e a Forav está muito ligada às empresas que têm atividade dentro deste setor. Famalicão, portanto, também entre os 4 grandes clusters industriais e económicos que tem, um deles é precisamente a indústria automóvel, o que dá emprego a um elevadíssimo número de pessoas. Temos muitas empresas ligadas ao setor, o volume de negócios também é elevadíssimo. O Conselho de Famalicão tem uma posição a nível nacional, portanto, no índice de exportações elevadíssima, e contribui, portanto, com valor acrescentado bruto, também neste valor de 4.703 milhões de euros. Estão aqui algumas das empresas que de facto se posicionam neste setor de atividade e que são muito conhecidas, passando por todos aqueles setores que eu referi: metalomecânica, transformação de polímeros de plástico, eletrónica, enfim, tecidos técnicos e também transformação de borracha. O que é que estas empresas, no fundo, produzem e a que se dedicam? A injeção de plástico, produção de pneus, tecidos técnicos, nomeadamente para estofos, peles e não peles, dispositivos elétricos e eletrónicos, metalomecânica, enfim, e portanto mais aqui algumas empresas de referência no mercado. No fundo, o grande desafio para todos nós, eu penso que é, de facto, a capitalização das empresas e, portanto, dotá-las de competências para o futuro, passando sempre por a reconversão e requalificação das pessoas, até também ao aumento das competências, e ligando isto ao setor de atividade da escola e à formação que fazemos, passando muito pela robótica, eletrónica, automação, mecatrónica, enfim, a inteligência artificial e alta tecnologia. A Forav posiciona-se de facto, portanto, no epicentro destas grandes empresas. Estão aqui espelhados alguns dos parceiros que fazem parte da associação, que é detentora da escola profissional, e de facto o nosso lema é este, que é reconhecido pelas empresas, que centra-se no saber fazer e, portanto, no reconhecimento do papel que nós temos aqui na região por parte dos nossos parceiros. Como é que nós fazemos, portanto, a articulação entre as necessidades das empresas e a atividade da escola? Obviamente que passa por algumas orientações a nível nacional, portanto, ditadas pela ANCAP, através do Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificação. Depois, portanto, confrontamos com o diagnóstico de necessidades de educação e formação local, concertamos isto ao nível, portanto, intermédio com a CIMI do AVE e, enfim, temos em conta, obviamente, todos os parceiros da rede local e os resultados, através da taxa de empregabilidade, portanto, é o que faz sentido continuarmos com o mesmo tipo de formação ou, eventualmente, fazermos algumas adaptações e, claro, que temos que estar alinhados com as necessidades europeias e tentar dar ao máximo uma resposta às empresas que estão ligadas à escola e aos nossos associados. Daí que as nossas decisões passem por a formação inicial de jovens nestas áreas de formação, portanto, a mecatrónica, a automação, manutenção industrial, gestão da produção
ou gestão industrial, se assim queirarmos dizer, e também a transformação de polímeros de plástico. Eu aqui dou um destaque, de facto, a este curso, pelo facto de haver um crescimento muito grande de empresas transformadoras de plástico que servem à indústria automóvel aqui na região, e também pelo facto de, em termos de resposta de formação, a FORAB ser a única escola aqui da região que, portanto, abraçou este curso e que está a trabalhar com as empresas do setor automóvel. Depois, em termos de resultados, porque isto no fundo também é o que faz sentido a escola continuar a apostar nestas áreas de formação, nós temos aqui, portanto, resultados do último ano letivo, a nossa empregabilidade está acima dos 90%. Curiosamente, este ano nós notamos que houve aqui quase um 50-50 entre o número de alunos que abraçaram o primeiro emprego e o número de alunos que resolveram prosseguir estudos. Isto tem um lado positivo, que é o aumento das expectativas e, portanto, também um aumento da oferta em termos de ensino pós-secundário para os alunos do ensino profissional. No entanto, relativamente às necessidades das empresas, digamos que há aqui um adiamento na procura do primeiro emprego, porque os alunos, obviamente, que entram na licenciatura ou entram num STESP ou no nível 5 e depois, portanto, abraçarão mais tarde uma oferta de emprego. Contudo, nós percebemos que há aqui um alinhamento entre a formação inicial que fazem na escola profissional e depois, portanto, a área de formação que escolhem no ensino pós-secundário. Durante a formação também há aqui a disponibilização, que é o primeiro contacto que os alunos têm com o mundo do trabalho, portanto, do desenvolvimento de estágios nas empresas, tanto a nível nacional como internacional, de 600 horas. E isto passa, obviamente, também, quando falamos a nível internacional, pela atividade que a escola tem nos projetos Erasmus+, e, portanto, onde os alunos também podem terem uma primeira experiência empresarial num país europeu. E, enfim, depois temos a questão das ofertas de emprego, que, como eu disse, a procura é muito superior ao número de diplomados que anualmente a escola coloca no mercado de trabalho. Relativamente à empregabilidade, como é que nós trabalhamos isto? Portanto, gostava de fazer esta partilha aqui com os nossos parceiros. A FORAB tem uma plataforma que promove a empregabilidade e nós tratamos as nossas ofertas de emprego, portanto, fazendo chegar diretamente ao número de diplomados ou eventualmente, portanto, a todo o volume de alunos que vão saindo da escola e que já estão no mercado, mas que possam querer abraçar outro projeto. Portanto, trabalhamos a procura ativa de emprego, fazemos a divulgação e o encaminhamento das ofertas e, enfim, proporcionamos mesmo às empresas a possibilidade de seleção de candidatos e recrutamento dentro da própria escola, partilha de CVs dos alunos, de forma a darmos a resposta o mais adequada possível às necessidades das empresas, portanto, e fazermos este match entre a procura e a oferta. Para além desta iniciativa, nós ao longo da formação trabalhamos a cooperação com as empresas a diversos níveis, tentamos fazer um ajustamento de conteúdos até para conseguirmos acompanhar o desenvolvimento tecnológico dentro das empresas, isto sempre com base nos referenciais que temos disponíveis. Fazemos formação on the job. Obviamente que os estágios são a grande oportunidade deste primeiro contacto com o shop floor. Fazemos desenvolvimento de projeto com as empresas, enfim, há aqui também uma grande partilha de recursos humanos e técnicos, trazendo o know-how e as pessoas das empresas para dentro da escola e os formadores da escola para dentro das empresas. Temos um programa de mérito e distinção que promove, no fundo, o reconhecimento aos alunos mais motivados da escola, mas também
há aqui uma procura de talentos por parte das empresas dentro da FORAV. E ainda nos associamos em algumas campanhas de divulgação e de marketing, como é aquela publicidade da escola em que as empresas assinam, portanto, o nosso slogan. A FORAV ainda se dedica também à formação de ativos, empregados e desempregados, tanto na formação inicial como também em ações de curta duração, quer financiadas, quer, portanto, não financiadas. Uma das boas práticas que se relaciona precisamente com o desenvolvimento do projeto, normalmente nós conseguimos inserir este tipo de projetos na PAP dos alunos, que é, portanto, a prova de aptidão profissional. Fazemos o projeto com as empresas em equipas multidisciplinares, reunindo alunos de mais do que uma área de formação da escola e sempre que possível, portanto, fazemos isto de uma forma concertada com a empresa, com a FORAV, portanto, ao nível do ensino tecnológico e depois com o ensino superior, como já vamos ver adiante. Obviamente, contamos com o apoio das empresas neste desenvolvimento do projeto e a aprendizagem dos alunos e a metodologia é muito focada na resolução de problemas. Temos aqui o fluxograma do que é um processo de projeto no âmbito da PAP e, enfim, as dinâmicas que são feitas na escola em conjunto com as empresas e os alunos. Um dos exemplos que eu gostava de partilhar convosco foi precisamente o projeto que desenvolvemos com a Continental Indústria Têxtil do Ave e com a Universidade do Minho, o Departamento de Engenharia e Gestão Industrial, em que desenvolvemos 3 projetos distintos, um que tinha a ver com um sistema de remoção automática de rolos de estiares, e devo dizer que, portanto, a Continental, a Têxtil, se dedica precisamente aos tecidos técnicos para a indústria automóvel. Fizemos ainda um outro projeto, portanto, que foi um protótipo de um alinhador e de um raspador, isto trazendo aqui também, portanto, o custo de polímeros ao desenvolvimento deste projeto. E também uma central de desumidificação para criar as condições necessárias, portanto, para que o fio tivesse o comportamento necessário para a produção do fio técnico. Esta iniciativa e esta cooperação triangular entre a escola, a indústria e o ensino superior, no fundo, foi trazer aqui digamos, regime de complementariedade à tecnologia, às ciências e à experiência do chão de fábrica, e em 2019, portanto, esta boa prática foi partilhada numa conferência internacional, na Inotex, que é uma associação europeia da qual a FORAV faz parte. Outra das boas práticas é, de facto, a escola perceber que tem nas empresas grandes parceiros para se associarem e vice-versa. Também as empresas têm interesse em que a escola capte alunos, porque nós depois devolvemos-los às empresas qualificados para as necessidades de recrutamento que têm, e portanto estão aqui presentes o contributo das empresas quando se associam a esta ação de divulgação. Ao nível, e mais numa vertente social e, portanto, dos parceiros locais, nós temos um projeto de cooperação com uma EB23 aqui próxima da escola, a Escola de Ribeirão, em que juntamos, portanto, esforços, e a FORAV é responsável pela dinamização do clube de robótica junto dos alunos do terceiro ciclo. No fundo, a ideia é semear, portanto, desde muito cedo nos jovens o gosto pela STEM, pela robótica, pela programação. E, no fundo, a Continental, sendo o grande patrocinador deste projeto, encontra aqui uma forma de antecipar, portanto, recursos qualificados para colmatar as necessidades que possam ter no futuro.
Também é comum a FORAV, portanto, fazer algumas ações de reflexão e de planeamento estratégico em conjunto com as empresas, em que, portanto, nos focamos na detecção de problemas, identificação de problemas, partilha de ideias, trabalho e cooperação em equipas, desenvolver espírito crítico, enfim, todas aquelas dinâmicas que se associam para encontrarmos e implementarmos sistemas de melhoria. O último caso que tivemos foi a realização de um focus group, que surgiu mediante um problema que a escola encontrou, que foi, portanto, a falta de procura dos jovens pelo curso de polímeros, e era uma área de grande necessidade para as empresas e, portanto, nós tivemos que fazer aqui um trabalho conjunto de forma a aumentar a procura por parte dos jovens, e este trabalho foi participado, portanto, pelos stakeholders envolvidos e com interesses comuns. Outro das grandes das boas práticas que temos é de facto a questão do mérito e distinção, como expliquei. Nós temos um patrono, digamos, um padrinho de cada área de formação, que estimula os alunos para os patamares de excelência no âmbito de cada curso. O mentorismo, relativamente a este ponto, nós temos uma participação muito ativa por parte das empresas na majoração tecnológica dos laboratórios da escola, de forma a que os alunos possam ter ambientes de formação muito próximos àquilo que encontram na indústria, enfim, patrocinando equipamentos para enriquecer os nossos espaços técnicos. Doutora Manuela, sim, o tempo está a esgotar, não é? Só partilhar ainda a questão de empreendedorismo e inovação. Nós temos aqui um projeto que é uma empresa pedagógica que também é participada pelas empresas e que é muito focada no Lean Manufacturing e no Lean Services, portanto, outras das áreas de grande interesse para as empresas. Ao nível da formação de adultos, portanto, já toquei este assunto e a nossa ação, no fundo, nós replicamos aquilo que fazemos com os jovens, fazemos também para os adultos e para as empresas. Ao nível da cooperação internacional, estão aqui espelhados alguns dos parceiros e de projetos que temos desenvolvido, e também queria referir aqui que todos os temas, Inotex, Girls Tech, What in STEAM, andam todos à volta desta questão de captar os jovens para as ciências e tecnologias e promover, portanto, percursos de formação ligados a esta área e respostas para a indústria. Para terminar, portanto, o grande objetivo do programa Ambassadors for Skills and Jobs é precisamente contrariar o desinteresse dos jovens para determinadas formações ligadas ao setor automóvel e obviamente, criarmos uma geração futura de profissionais para a indústria automóvel. E só queria partilhar estes pontos fortes do projeto, que como Ambassador do projeto, eu considero que é a partilha das boas práticas, alinhamento do projeto, o foco também neste sector de atividade e uma grande oportunidade de win-win entre todos, e resta-me agradecer a vossa atenção e pedir perdão se me excedi um pouco nesta apresentação, e estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada, doutora Manuela. Foi muito pouquinho mais, esteja tranquila. De qualquer dos modos, vai partilhar o seu tempo com o professor Carlos Menezes. Muito obrigada. Realmente nota-se um alinhamento muito grande entre as boas práticas da FORAV e aquilo que são, de facto, ou que é a pretensão do programa Ambassadors, e por isso tão importante é podermos contar com o vosso testemunho e a vossa participação no programa e também nas atividades que nós vamos realizando, porque realmente estamos perfeitamente alinhados em relação ao que são os nossos objetivos e são as nossas metas. Professor Carlos Menezes? Sim. Queria começar por agradecer à doutora Isabel Carneiro este convite para esta apresentação. Vou então compartilhar aqui a tela.
penso que já estão a ver, certo? Exatamente. Ok, então queria começar por falar. Só um segundo. Portanto, as minhas reflexões e contributos para esta área serão, tomarei o ISEL como exemplo, mas penso que qualquer escola poderá ter estas 4 vertentes, que são os projetos em parcerias com empresas, consultadoria, ações de formação em empresas, e no caso de e projetos, no nosso caso de ensino superior, de projetos finais de curso e de dissertação de mestrado, mas se forem outras escolas, como por exemplo as escolas profissionais, como foi o exemplo anterior, também outro tipo de projetos. Só um slide com no fundo o ISEL. O ISEL tem cerca de 4.000 estudantes, tem 11 cursos de licenciatura e 9 mestrados. Estão aqui mais carregado os cursos mais ligados, que poderão ter alguma ligação ao setor automóveis, desde a eletrónica e telecomunicações e de computadores, já cursos de informática, temos 3 em 3 vertentes, o curso de eletrotecnia, o curso de mecânica e o curso de química. Pronto, temos ali também os outros cursos menos ligados ao setor automóvel. Portanto, é esta a nossa oferta de formação para os nossos estudantes. Pronto, ia dar então agora aqui alguns exemplos de projetos em parceria com empresas. Temos aqui 2, que é um com o cartão de Montijo e outro com o EcoCart Portugal, de conversão de cartes, portanto, desde a parte do motor, controlador, baterias, sistemas de limitação de potência, enfim, são 2 exemplos que temos com o setor do automóvel, do nosso grupo de trabalho, que é o Low Carbon Energy Conversion. Também o VECO é um veículo eletroecológico, que nós chamamos de VECO, que está neste momento já, que foi todo projetado no ISEL, neste momento não está comercializado, mas está em vias disso. Professor, não está a chegar a informação da apresentação. Não está a mudar os slides. Não estou Obrigada, a mudar. Dr. Feeling. Não estou a mudar os slides. Então vou interromper o compartilhamento e compartilhar outra vez. Certo. Eu peço desculpa, estava aqui com o ecrã errado, mas eu vou um bocadinho atrás, então, rapidamente. Aqui na parte dos cartes, agora já estão a ver? Já estão a ver e mudar? Sim. Pronto, portanto, aqui na parte dos cartes, como eu falei há bocado, com o cartão de Montijo e com o EcoCart Portugal, aqui o VECO, o veículo eletroecológico, como eu estava a dizer, está em vias de comercialização, foi todo projetado no ISEL, com a parte de interface de utilizador-máquina, parte de controlador e carregador, bancos de baterias. Também com a barraqueira de transportes, o dimensionamento do banco de baterias, seleção de motor controlador, carregadores, monitorização e balanceamento de baterias, interface com a eletrónica do veículo. Também tivemos este projeto com a barraqueira. Dentro agora até de novas coisas com as telecomunicações e com as comunicações entre veículos, temos 2 projetos, o 5G Mobix, que é uma plataforma multioperador de redes móveis, com avaliação e desempenho de tráfego, mensagens intraveiculares. Estamos neste momento a fazer testes, e com um projeto europeu coordenado pelo IMT, que é o C-Streets, com um desenvolvimento de plataformas multifornecedor, de redes ITS e algoritmos de segurança. Esta que é a nossa coqueluche em termos dos nossos estudantes,
que é o ISEL Formula Students, que isto é tudo feito por estudantes de diversos cursos, uma primeira versão a combustão, uma segunda versão elétrica, e estão neste momento a trabalhar numa terceira versão. Isto o Formula Students é um projeto que acaba por ser europeu, de corridas a nível europeu, em que os nossos estudantes participam com os carros produzidos por eles. Em termos de consultadoria, temos, por exemplo, com a Câmara Municipal de Lisboa, a analítica de vídeo para tráfego, sistemas de comunicações, semaforização, agora os novos semáforos inteligentes que estão a ser instalados em Lisboa, radares e controlos de velocidade, sistemas de monitorização de tráfego e de reconhecimento de matrículas. Portanto, esta é de facto também uma outra vertente que as escolas podem dar às empresas, a consultadoria. Temos também com a Brisa, Via Verde, também na parte do ITS, na cobrança de portagens. Nós somos parceiros da Brisa para, no fundo, apoiar todos estes projetos. Ações de formação em empresas, também dar aqui 2 ou 3 exemplos. Um que surgiu também da Barraqueiro, acabamos também por dar formação aos motoristas, portanto, com procedimento de segurança em viaturas elétricas, nível 1. Temos com o Departamento de Engenharia Química, faz também com o seu centro de investigação, traz também bastante formação. Temos aqui alguns exemplos com algumas empresas. Na última vertente de projetos finais de curso e dissertações de mestrado, nós temos sempre, todos os anos, não é? Nas 11 licenciaturas e nos 7 mestrados, sempre a necessidade de inventar, entre aspas, novos projetos, e portanto podemos fazer também ligações à empresa com dissertações de mestrado, projetos de licenciatura, mestrados, estágios, quer na engenharia mecânica, na química, na eletrotecnia, na informática. Pronto. E termino voltando às 4 ações, não é? de articulação possível entre a academia e a indústria no setor automóvel, que são projetos em parcerias com empresas, a consultadoria, ações de formação de empresas e os projetos com os nossos estudantes. E terminava por aqui. Muito obrigada, professor Carlos Menezes. Fica-nos evidente que efetivamente a parceria entre a academia e as empresas é algo que efetivamente já vem sendo feito, uma situação que ocorre e que em tudo nós consideramos que beneficia de facto quer as empresas, sem dúvida, mas também a parte académica, que conseguem colher mutuamente aporte, quer da parte das empresas, quer as empresas do vosso lado, e isso resulta em benefício dos formandos, de quem se forma. Exatamente. Que é fundamental. Eu não sei se alguém quer fazer agora alguma pergunta relativamente a estas 2 intervenções, se prefere pensar sobre elas ou através do chat ou através de e-mail posteriormente nos quiser lançar alguma questão, nomeadamente ao professor Carlos Menezes e à doutora Manuela Guimarães. Faço até uma sugestão, se é de vosso
enfim, se não veem inconveniente nisso e se quiserem partilhar o vosso contacto, o que permitirá a quem está poder eventualmente, se for o caso, até fazer-vos algum contacto mais direto. Posso pôr o meu mail no chat, se é isso que pretende. Eventualmente, caso considere de interesse. Ok. Ora, sendo assim, falava-vos então um bocadinho sobre a importância das parcerias e porque é que o projeto Ambassadors for Skills and Jobs tem exatamente esse objetivo e porque é que ele foi criado. Uma nota, este projeto é um projeto que surge sob o chapéu do projeto Drives, isto é, inteiramente voltado para a indústria automóvel e também, e neste caso, para a divulgação quer dos recursos criados pelo próprio projeto, quer também no sentido de fomentar o interesse pela consulta, pela utilização desses mesmos recursos por parte de empresas, por parte de trabalhadores, estudantes, entidades formadoras, associações, etc. E surge porque a IDESCOM é uma associação que, não sendo uma entidade formadora, como dois dos outros parceiros portugueses do projeto Drives, como já aqui referi, a Universidade do Minho e o Instituto Politécnico de Viseu, essencialmente no âmbito do projeto Drives entendemos que o que nos estava, enfim, atribuído, a tarefa que se nos impunha era fazermos efetivamente, darmos a conhecer o melhor possível e mais amplamente possível o projeto Drives e também, por outro lado, dada a experiência que temos em projetos com escolas, com universidades, com ensino profissional essencialmente, com empresas também, trazermos exatamente toda essa experiência para as relações que entendemos que, sendo estabelecidas, virão a beneficiar quer a utilização por parte das entidades com interesse nisso, tal como ficou evidenciado por aquilo que o professor Daniel já mencionou anteriormente, quer por entidades que possam efetivamente até estar interessadas em divulgar a sua própria formação através das mesmas plataformas. Entendemos que aquilo que poderíamos fazer, trazendo a nossa experiência nesse domínio, era exatamente fazermos uma relação entre aquilo que o Drives nos coloca, as interrogações perante as quais nos coloca, as respostas que entendeu dar a essas questões numa perspectiva mais ampla europeia, mas sempre numa relação. Nós procuramos sempre fazer as nossas, ou desenvolver as nossas ações numa escala de nível nacional, no sentido de, junto de escolas, junto de universidades, de politécnicos, de várias empresas, de associações, de entidades de poder local e regional, de um cluster automóvel e de construtores de automóvel, da indústria automóvel, nós fazermos efetivamente o levantamento das necessidades, a procura de respostas que nos foram chegando por parte deles e efetivamente tentarmos este match através de uma iniciativa que dá origem ao programa Ambassadors for Skills and Jobs.
Temos aqui alguma indicação de algumas das nossas parcerias, quer a nível da Associação e da ESCOM, mas que dentro desta tem efetivamente uma ligação mais estreita ao domínio do ramo automóvel e, naturalmente, ao projeto Drives. Como disse, essencialmente nós procuramos, se calhar de uma forma até ambiciosa, mas procuramos abranger a totalidade ao espectro que consideramos que seria importante neste nosso objetivo de inventariarmos necessidades, de se encontrarem respostas, de se estabelecerem ligações, de se estabelecerem parcerias. E fizemos vários protocolos, de que aqui damos um exemplo, protocolo, aliás, o primeiro assinado para o desenvolvimento do projeto Drives foi com a CIP, com a Confederação da Indústria Portuguesa, um nosso parceiro que naturalmente depois diversifica por todos os seus associados a informação pertinente que vamos recolhendo e que lhes vamos transmitindo, protocolos com entidades formadoras e escolas, que a ATEC é um dos nossos parceiros e é também um exemplo. Foram feitas várias iniciativas, conferências, participações em eventos junto a universidades e de ensinos politécnicos. Estabelecemos sempre relação com os decisores, sejam os decisores institucionais e decisores políticos, nomeadamente através da nossa participação em reunião do Conselho Setorial exatamente para os transportes e para a indústria automóvel e naturalmente também com várias empresas que têm estado conosco desde o início e que nos têm feito chegar várias informações que nós consideramos de interesse ir partilhando com o projeto e a partir daí sentimos que tínhamos que, ou poderíamos criar no final do projeto Drives, no último ano do projeto Drives, criarmos uma iniciativa que pudesse ficar para além desse período, que continuasse a desenvolver ações no sentido de se atingirem os mesmos objetivos, de se assegurar o legado, a sustentabilidade dos recursos criados pelo próprio projeto Drives, e é assim que surge este programa, o programa Ambassadors for Skills and Jobs, que é um programa que criou uma rede de embaixadores e de embaixadores advisors, de que aqui trazemos um pequeno exemplo, para criarem as melhores oportunidades para a formação, para o emprego, para a investigação em Portugal e nomeadamente com outros parceiros europeus, parceiros do projeto Drives ou não apenas. Esta rede de embaixadores, portanto, abrange entidades que no fundo correspondem ao que já vos dissemos relativamente às nossas parcerias. Temos o cluster automóvel, temos entidades formadoras de diferentes níveis de formação, temos também empresários a nível dos nossos ambassadors, temos estudantes que estão a finalizar, como é o caso da Diana, estudantes de uma idade diferente que estão a começar, alguns que já acabaram, professores e diretores, como temos hoje connosco a doutora Manuela Guimarães, diretores de entidades formadoras, portanto, um leque variado e que abrange as várias, quanto a nós, que abrange os vários aspectos que esta questão nos coloca e para a qual nos desafia. Este programa pretende, e poderão consultar o nosso site, este programa pretendeu essencialmente ser de utilidade e de utilidade imediata para os vários atores que poderão participar nele e poderão nele estar interessados. Por exemplo,
foi criada uma rubrica que é Saber Mais, em que, para além da divulgação dos cursos que estão na Learning Platform, que eu não trouxe aqui, uma vez que já foram devidamente e largamente explicitados, também fazemos divulgação de cursos que são dados, cursos direcionados para a indústria automóvel, que são lecionados nos nossos parceiros ou pelas entidades dos nossos parceiros, outros cursos a nível nacional. Procuramos ter uma cobertura nacional, não quer dizer que não haja, portanto, ou licenciaturas, ou mestrados, ou TESPs, ou cursos, nomeadamente nível 4, que não estejam em falta, mas procuramos ser exaustivos nesta matéria. Portanto, quem aceder ao programa ou quem nos consultar pode obter informação pertinente também sobre as formações disponíveis, quer a nível do Drives, quer a nível das formações Drives, quer aquelas que a nível nacional estão neste momento a ser promovidas. Criámos também uma comunidade, uma área de membros, uma comunidade para fazermos uma divulgação de alguns aspectos que consideramos que poderiam vir a ajudar relativamente às questões que nos têm vindo a ser colocadas, isto é, parcerias. Há entidades a quem interessa efetivamente poderem estabelecer parcerias, às vezes não sabem naquele momento com quem, ou não têm uma entidade de proximidade e, portanto, estão efetivamente interessados em obter essa informação, uma informação mais vasta, seja a nível nacional, seja a nível até europeu. O talento, há quem queira divulgar a sua formação, sem ser nos circuitos habituais, LinkedIn, etc., mas queira divulgar a sua informação num espaço que está diretamente vocacionado para a indústria automóvel e muito vocacionado para a consulta por entidades várias, nomeadamente empresas. Também oportunidades que surgem, quer às vezes de atividades, de empregos, pode ser, mas também de estágios, oportunidades de projetos que se podem querer desenvolver, e também abrimos um capítulo específico para projetos, exatamente no sentido de quem pretende desenvolver um projeto possa encontrar aqui respostas, parceiros para o realizar. E nesta área de membros, nós verificamos que quem, por exemplo, consultar ou quiser inscrever informação sobre parcerias, encontra 2 capítulos, para já: parcerias para formação, parcerias estratégicas para o desenvolvimento empresarial. Portanto, foram os 2 ramos que nos pareceram, até agora, aqueles que são efetivamente mais interessados e mais pedidos. No entanto, estamos abertos a sugestões que nos queiram fazer relativamente a estas possibilidades. Quem deseja colocar o seu currículo, divulgar o seu currículo, ou quem deseja consultar currículos, portanto, há aqui há esta possibilidade. Já aqui estão, enfim, uma amostra de 2 dos que podem ser consultados. Podem ser currículos nível 4, nível 5, licenciaturas, mestrados, TESPs ou outra formação, seja formação de nível superior a esta, seja formação, eu vou utilizar o termo informal, se assim a quisermos considerar. Também no domínio das oportunidades, e tal como já tinha dito, nós podemos encontrar aqui ofertas profissionais, também ofertas de estágios a realizar, seja em universidades, seja em politécnicos, seja em empresas ou outra entidade formadora também, e propostas para desenvolvimento de projetos.
que aqui estão efetivamente considerados, no sentido que muitas vezes há quem pretenda encontrar uma parceria para o desenvolvimento de um projeto, pode até não estar ainda devidamente decidido relativamente ao projeto que vai querer desenvolver, mas aqui, ao deixar a sua informação, pode ser contatado porque efetivamente, Isabel, peço desculpa, terá que partilhar o PowerPoint, se faz favor, é que não está a ser partilhado. Não? Não está. Oh, então tem que voltar eu e o professor. Então, deixe-me cá ver. Ainda não está? Compartilhar? Ainda não está compartilhado, ainda não está compartilhado. Pois, não sei. Creio que bloqueei. Não sei se me ouvem. Sim, estamos a ouvir. Há bocadinho estava a saber o Snap, sim, estava a saber o... Isabel, posso ter partilhado a tela? Sim, eu estou a tentar. Ora, para conseguir. Penso que não será necessário voltarmos atrás, de qualquer das formas, mas estava a falar no desenvolvimento, na proposta de desenvolvimento de projetos, aqui numa fase muito inicial, muitas vezes é preciso este empurrão para que efetivamente sejam encontrados projetos de interesse para ambas as partes, e é exatamente por isso que aqui aparece. Não sei se agora estou a partilhar. Sim, estamos a ver, Isabel. Pois, eu espero que sim. Área de membros, tal, ok. Mas, projetos. Ora bem, em relação a projetos, e é interessante, nós tivemos um trabalho muito profundo com um dos nossos parceiros, com alguns, mas nomeadamente com um dos nossos parceiros, com o Instituto Politécnico de Leiria, relativamente à definição de projetos que poderiam ser encontrados aqui. E foi considerado que poderíamos dividir aqui em três tipos de projetos: projeto académico, os projetos de investigação e projetos empresariais. E, de facto, parece-nos até agora corresponder efetivamente àquilo que tem sido necessário, e que é possível fazer o match entre a oferta, digamos assim, por parte de entidades formadoras ou de empresas e, nomeadamente, alunos ou quem, não sendo aluno, queira efetivamente desenvolver um projeto na área do ensino automóvel. Este programa Ambassadors for Skills and Jobs é um programa que, tendo nascido no início deste ano, para acompanhar o último ano do projeto Drives e continuar, posteriormente à finalização do mesmo, é um programa que tem vindo a crescer, eu diria, devagarinho, mas como tudo o que cresce, nem sempre nós podemos considerar que estamos satisfeitos com o que pretendíamos atingir no final do primeiro ano e aquilo que conseguimos. Mas devo dizer que a rede de Ambassadors Advisors e que a rede de Ambassadors tem efetivamente crescido. Temos tido a melhor colaboração por parte de ambas essas redes e neste momento estão a desenvolver projetos que nos parece que alguns ficaram aqui evidenciados, que não sendo estritamente ligados ao terem sido desenvolvidos com início no próprio programa, mas que de alguma forma nele se inserem. Por exemplo, é só título de exemplo, uma das empresas que
com que trabalhamos e que estamos a acompanhar desde o início, ainda antes quase da sua formação, estava em fase de pré-instalação, que é a Accent Power Sports, já está a trabalhar com institutos politécnicos, com dois, quer o ISEL, e está aqui o professor Carlos Menezes, quer o Instituto Politécnico de Leiria, no sentido da indicação de temas a desenvolver. Creio eu, professor Carlos Menezes, que a nível de licenciaturas e mestrados, a escolher por alunos, e é um processo que está em andamento e que iremos ver que se efetivamente tem a adesão que se pretende. Também, por outro lado, no próprio município de Alenquer, e penso que está presente a doutora, ou por outra, está presente a doutora Sofia Lino, e penso que é uma das entidades que tem colaborado, creio eu, com o ISEL. Portanto, há já um trabalho desenvolvido nesse sentido. Também, por outro lado, o programa teve já uma intervenção num evento transfronteiriço, num evento ibérico, no qual foi apresentado quer o projeto Drives, quer o próprio programa Ambassadors for Skills and Jobs, no sentido de encontrarmos parcerias com regiões aqui transfronteiriças, nomeadamente da Extremadura espanhola, no sentido também de começarmos a crescer no que diz respeito à nossa esfera de influência. Podem conhecer o projeto, quer através de redes sociais, quer através do site do projeto, quer através das nossas newsletters, em que estamos de alguma forma a dar a conhecer o trabalho quer dos nossos ambassadors advisors, mas também de entidades que são nossos parceiros e que desenvolvem formações, desenvolvem eventos e outros que são de âmbito europeu ou até internacional e que podem ter interesse para quem está neste ramo de atividade. Visitem o nosso site, visitem os sites o site e as redes sociais do Projeto Drives. É uma forma de estarem mais informados e presumo que após essa informação mais detalhada, muito provavelmente para aqueles que estão connosco pela primeira vez ou não, ou que já nos conhecem, que possam trazer-nos questões, fazer comentários e também fazer parcerias connosco, porque penso que deste bocado de tarde em que estivemos juntos a ouvir-vos e também, por outro lado, a fazer-vos ouvir relativamente a algumas das iniciativas que estão a ser desenvolvidas, eu acho que será, se calhar, importante nós concluirmos que, em parceria, e o projeto Drives é um excelente exemplo disso, em parceria é mais fácil atingirmos a excelência e a qualidade que todos nós procuramos no nosso ramo de atividade. Não sei se, neste momento, há alguma questão que nos queiram colocar. Se não, nós tínhamos prometido terminar às 16h30, são 16h32, não pecamos por muito. Agradecia de novo ao professor Daniel, à Diana, ao professor Carlos Menezes, à doutora Manuela Guimarães e a todos os que estiveram connosco. Agradeço a vossa participação e fico a aguardar que no seguimento deste webinar nos contactem, nos interroguem, nos ponham perante questões e, sobretudo, que sejam nossos ambassadors e façam parcerias connosco. Então, boa tarde a todos
Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada e boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigado. Deus.